O doutor José Eduardo Branco está aqui, ele é advogado especialista em família e hoje ele vai conversar com a gente sobre um assunto que chama atenção, porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre o pagamento de pensão alimentícia. E é sempre bom esclarecer essas dúvidas, porque tanto homens quanto mulheres têm o direito de receber a pensão alimentícia, né? Realmente, que ele é uma batalha que muitos precisam, sabe, encarar. Mas vamos conhecer agora um caso bem diferente, olha só. Era para ser eterno. Mas, muitas vezes, o casamento chega ao fim. Uma união que termina em frustração e dor de cabeça no momento em que cada um vai para o seu lado, principalmente quando se tem filhos. No Brasil, a grande maioria das crianças está sob a proteção materna. Em apenas 7% dos casos, elas ficam com os pais. Mas o que há muitos anos era impossível de acontecer, hoje já é visto nos tribunais de todo o país. Mulheres que, sem a guarda dos filhos, precisam pagar pensão aos ex-companheiros. Há 5 anos, Cássia paga o benefício aos 2 filhos menores. Após a separação, a recepcionista assumiu outra opção sexual. Passou a viver com outra mulher, o que, segundo a mãe, teria motivado a perda da guarda dos filhos. Eu acho que todo mundo tem direito de saber. Eu luto por uma coisa que eu acho que é direito meu. Acho que ninguém tem nada a ver com isso. É uma opção minha. Eu não, vamos dizer assim, eu não atrapalho a vida de ninguém. Eu trabalho, ela trabalha. A gente tem uma casa, a gente tem uma vida junto, mas a gente não expõe a nossa relação assim a todo mundo. Tem lugares onde a gente pode ir, a gente pode ficar à vontade, tem lugares que não. Então, na minha casa, a gente fica à vontade. Nem na frente dos meus amigos, a gente não tem muita intimidade na frente deles. Dos meus filhos, muito menos. Nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar nisso. Eu não acredito, fiquei passada. E eu acho, desculpa, mas eu acho que é uma humilhação uma forma de pedir pensão para mulher. Essa é a minha opinião. É admitir que não tem capacidade. O primeiro pagamento da pensão não foi para os meus filhos, foi para pagar advogado. Complicado, né? Se é para os meus filhos, tudo bem, mas não foi. E às vezes acontece de não ser também. A recepcionista, que todo mês deposita R$ 126 na conta do ex-marido, por pouco não foi parar atrás das grades. Em 2007, em dezembro de 2007 e depois em fevereiro de 2007. E o que acontece? Para já entrar com pedido de pensão, assim, um mandato de prisão, como foi que ele fez, tem que estar devendo pelo menos 3 meses. E ele alegou que eu devia 4 meses, coisa que não é verdade. Duas intimações, mandato, e aí, para me averiguar, a última foi assim, que eu tinha 3 dias para resolver isso. Só em São Paulo, uma média de 20 pessoas são presas por dia, devido ao não pagamento da pensão alimentícia. Infratores de diferentes classes sociais, de pedreiros e vigilantes, a médicos e advogados. A dívida, nesse caso, também varia bastante. Em alguns, não chega a um salário mínimo. Em outros, ultrapassa os R$20 mil. Segundo a lei, o não pagamento da pensão alimentícia é infração civil e não criminal. E a pena varia de 30 a 90 dias de reclusão. A ordem de prisão pegou Anastácia de surpresa. Eu não sabia que quando eu chegasse lá no fórum eu ia ser presa. Para mim ia ser uma audiência de reconciliação, de fazer um acordo para ver como é que ia ficar as parcelas. Desempregada há 1 ano, não tinha mais como pagar as pensões alimentícias dos 2 filhos, que está agora sob a guarda do ex-companheiro. Ela ficou grávida pela primeira vez aos 16 anos. Foi condenada a ficar 30 dias nesta penitenciária na Baixada Fluminense. A história da jovem impressionou até mesmo as outras detentas. Caso de pensão, nossa senhora, porque ela não deu pensão pro ex-marido. Foi incrível, né? Porque é a primeira vez que eu escuto um negócio assim. Anastácia acumula uma dívida de R$3 mil. A mãe é quem agora cuida dos 2 filhos e de um terceiro de 6 meses de outro relacionamento. É um caso inusitado, é muito difícil a gente ver um caso desses. Eu trabalhando 6 anos em carceragem a 2ª vez. Apesar de surpreender muita gente, histórias como essa estão se tornando cada vez mais comum. Isso porque a justiça determina que pai e mãe são igualmente responsáveis pelos filhos. Tanto faz se é a mãe ou o pai aquele que pensiona a criança.
Qualquer um dos dois ficando inadimplente, ou seja, não pagando, a pessoa pode ser presa se não justificar a razão do inadimplemento. Doutor, bom dia. A gente tem 2 casos aí, que são completamente diferentes. Um é a moça que mudou a opção sexual dela e não perdeu a guarda das crianças. Então, ela paga a pensão para o marido, mas por conta dos filhos morarem com ele. No caso da Anastácia, os filhos estão morando com a avó. Quer dizer, ele requereu pensão para ele mesmo? A pessoa pode fazer isso? Requerer pensão para si próprio? Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Keila. Pode sim. O que acontece? O dever de prestar alimentos deveria ser um dever moral, mas como não é cumprido, a lei estabelece que os familiares têm essa responsabilidade para com os seus. Então, ele pode ter origens distintas. Primeiramente, a guarda e o sustento dos filhos, sempre. Os filhos menores têm que ser mantidos às custas dos pais, não é? Que fazem isso os dois. Tanto o pai quanto a mãe, desde a Constituição de 88, não há diferença, são responsáveis pela guarda e pelo sustento e educação dos filhos em comum. E depois, você tem a origem alimentar. Além da criação dos filhos, quando esses filhos são maiores ou mesmo entre parentes, existe essa obrigação. Se alguém necessita, porque não tem condições com o próprio trabalho, com os seus bens, de se manter, não é? Então, o juiz fixa uma pensão alimentícia a quem tem condições de pagar. Sempre vai ser avaliado a necessidade e a possibilidade. Mas mesmo que esse homem não esteja mais cuidando dos filhos, porque nesse caso da Anastácia, tá com a avó, o que o Ed Paulo disse é que ele estava, os filhos estão com a avó. Então, quer dizer, ele requereu a pensão para ele, tipo, está desempregado e requereu a pensão para ele se manter? Isso, no caso, provavelmente, Tá certo isso, provavelmente é essa situação. Está certo, sim. Os cônjuges, eles têm essa obrigação recíproca, não é? Mas quando agora ela adquire um presa? casamento, e agora união ela estável. presa, sem trabalhar, assim, como que faz agora? A prisão, na questão dos alimentos, ela funciona como uma coerção para que quem deve os alimentos pague, não é? Por isso ela não vai ultrapassar dos 90 dias. Geralmente entre 60 e 90 dias a pessoa sai, mas continua devendo, não é? Vai continuar devendo. O que deve ser observado é o momento da fixação, não é? O juiz só pode fixar se a outra parte, se quem vai pagar tem condições, não deve ser fixado quando não há condições de pagar. E se há uma mudança nisso, aí as partes devem procurar novamente o juiz para dizer, olha, não tenho mais condições de manter esse pagamento, e aí faz aquela prova, o juiz avalia e pode diminuir a pensão ou exonerar. Agora é estranho, né, doutor? Porque ela tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido e presa ainda? Provavelmente, se a pensão era para o marido... Mas ela não está com os filhos. Não, mas ela tem que, tipo, alguém tem que pagar o custo dessas crianças, a mãe dela. E desempregada, né? Desempregada, mas é a mãe dela que cuida, Não faltou né? um pouquinho de bom senso, não, Eu doutor? acredito que aí falta uma correção no processo. É questão de você levar os fatos concretos ao juiz para que se modifique. Porque o que as pessoas não observam é o seguinte: os alimentos, essa pensão, ela decorre de uma decisão judicial. Então, se a sua situação muda, você tem que levar isso ao juiz para que ele modifique aquela decisão, não é? Então, não posso mais pagar porque eu perdi o emprego. Isso não exonera, o fato de estar desempregado não desonera o dever de pagar pensão para os filhos, ok? Mas, levando isso ao conhecimento do juiz, ela pode ser diminuída, pode ser postergada, ele pode dizer, olha, vamos suspender durante um tempo, então, quer dizer, durante esse tempo você não corre o risco de ser executado, eventualmente, e preso, não é? Ó, doutor, a gente tem uma pergunta aqui do Pedro de Salvador que vem a calhar com essa história. Ele diz o seguinte: minha mulher saiu de casa e eu fiquei com a guarda dos filhos. Até então eu não tinha pedido pensão, mas pelo destino eu estou tendo um problema de tireoide e cheguei a ficar internado por 3 meses numa UTI. Agora continuo com a guarda dos meninos, pois ela não quer ficar com eles. Gostaria de saber se eu posso pedir uma pensão alimentícia, pois estou encostado pelo INSS e estou muito endividado. Eu tenho esse direito e como fazer isso? Tem o direito sim, tem o direito e tem o dever, porque você tem o sustento dos filhos em jogo, não é? Então, como ela é responsável tanto quanto ele pelo sustento das crianças, ele tem o direito de pleitear, né? Na verdade, em nome dos próprios filhos, que seja estipulada uma pensão alimentícia para a educação dos filhos. Teria também em nome próprio, na medida em que se encontrar incapacitado para o trabalho ou para o próprio sustento.
não é? E aí o juiz analisa o caso concreto, vê a possibilidade da mãe, a necessidade das crianças, eventualmente do ex-cônjuge, e fixa ali E o que ele tem pensão. o que ele tem que fazer na prática para O poder que ele tem que conseguir? fazer? O que o Pedro tem Ele que precisa fazer? entrar com uma ação de alimentos, ele pode procurar um advogado, ele pode ir ao fórum, não é? Tá. Diretamente onde vai ser indicado para ele um advogado para que seja... O caminho é sempre um só. É preciso procurar a justiça para que um juiz analise o caso e estipule ali na sentença, na Certo. decisão, a obrigação que deve ser cumprida. Entendi. E se ela não tiver condições, isso tem algum problema para ela? Se ela ficar não tiver presa, alguma coisa? condições, o que pode ser feito é ser transmitida essa obrigação para outro parente, pode ser. Você pode pedir alimentos para os avós. Se o pai não tem condições, se a mãe não tem condições e efetivamente isso fica demonstrado, os avós tendo condições, não é? Mas não há são essa obrigados? obrigação. Sim, são, São obrigados. O obrigados juiz também? determinando a obrigação. Os parentes têm essa obrigação. A lei diz que os parentes devem prestar alimentos uns aos outros. Se você não consegue do pai, dos avós, tem os bisavós, não conseguindo de nenhum ascendente, de nenhum descendente, você ainda pode pedir para os irmãos. Não é? Esses são os familiares que têm essa responsabilidade de pagar alimentos, sempre observando a necessidade e a possibilidade, não é? Para que se fixe aí uma quantia ou mesmo a obrigação em si. Você que está assistindo o nosso programa, nós estamos falando sobre pensão alimentícia. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar no Operadora 11 3599 4731, 3599-4731. E também você pode participar pelo nosso chat redetv.com.br/Manhã Maior. Eu sempre fico no @.com.br/Manhã Maior. Você já entra no chat e faz sua pergunta. Tem várias perguntas aqui, doutor. Olha, polêmico. a Cleciane de Alagoas diz o seguinte, que a amiga dela está se divorciando, ela teve câncer na tireoide, fez a cirurgia, está bem, tem uma renda de R$320. O ex-marido deixou a casa para ela e para a filha de 22 anos e dá uma pensão de R$400 todos os meses para a filha. Ela quer saber se a amiga que teve câncer também tem o direito de pedir pensão alimentícia para ela e pedir também que a filha permaneça no plano de saúde. Mesmo lembrando que ele tem outra família já e tem um filho pequeno. Tem outra família, um filho pequeno. Então, E mora de aluguel, que deixou a casa para ela. isso. Então, aí o juiz, isso pode ser levado a conhecimento, né? E o juiz vai avaliar a situação e determinar. Ela pode sim, o cônjuge pode pedir para ele, como pode para os filhos. Não é? Então, são situações diferentes. A origem da obrigação é diferente. Eu tenho a obrigação de sustentar o meu filho e também tenho, em virtude de lei, a obrigação de concorrer com o meu ex-cônjuge, se ele estiver necessitado. Não é? Se ele precisa disso, ele não tem condições. Não é? Então, aí no caso, o que deve acontecer? Entrando com a ação, o juiz vai avaliar. E ele vai ver, olha, ele está pagando R$400. Quanto é que ele ganha? Qual a capacidade dele? Mas a menina Ela já com tem a 22 casa. anos ainda tem direito a receber a pensão? Vamos lá. Os Se ela estiver filhos estudando, menores, eles têm o direito de receber até a maioridade. Maioridade agora é com 18 anos, até o código anterior era 21, ok? Porém, isso não se extingue automaticamente. Volta aquela questão da sentença. Fez 18 anos, se o filho não precisa mais, o pai tem que entrar com uma ação e pedir para o juiz, olha, juiz, declare aqui a minha exoneração. No caso da filha, se ainda estiver estudando, essa pensão deve permanecer. Não é algo automático. Não é? E também não há uma idade específica para terminar. Na verdade, enquanto estiver estudando, geralmente se fixa a idade de 24 anos, porque o imposto de renda autorizava a dedução como dependente, mas não é a lei que diz qual é a idade correta.